Continuando a parte 1 dessa aula que cuida da extinção dos contratos, nós paramos na parte das garantias, né? Então, falamos da garantia hipotecária, que é quando eu dou um imóvel, a garantia pignoratícia, que é o penhor, quando eu dou um móvel, garantia fidejussória, quando eu tenho fiador, e a garantia por anticrese, quando eu garanto com os frutos. No caso de arras, segundo o artigo 417, eu tenho aí a natureza jurídica de um penhor, porque segundo ele é quando a parte dá um bem imóvel ou um dinheiro para segurar o negócio. Por exemplo, eu quero alugar um imóvel de Maria, esse imóvel já está alugado para uma pessoa e eu peço para ela me reservar esse imóvel. E ela fala para mim que vai segurar esse imóvel, consegue segurar por 3 meses, mas desde que eu pague para ela um aluguel adiantado. Imagine que esse aluguel seja de R$1.000. Esse valor que eu estou dando para segurar esse imóvel é, na verdade, arras desde que e se documentado. Porque, segundo o entendimento dos tribunais, as arras exigem que sejam escritas, né? Ela não vai se presumir, ela tem que decorrer do contrato, tem que estar escrita no contrato, falando que se trata de arras, de sinal. Bom, então eu dou esses R$1.000 para Maria. Imagine a primeira situação do artigo 417. Chega lá 3 meses, Maria me entrega o imóvel, eu entro no imóvel. Então houve execução do contrato. Será que eu tenho que pagar o primeiro aluguel? Não. Por força do artigo 417, se esse contrato for executado, essas arras ou tem que ser devolvidas para mim, devolvidas o R$1.000 que eu paguei, ou então abatido no valor do aluguel. Bom, e se não for cumprida essas arras, se não for executado o contrato, nós vamos entrar aí nos artigos 418, 419 e 420, que resumidamente diz o seguinte: se quem deu as arras não executar o contrato, vai perder esse valor. Se quem recebeu as arras não executar o contrato, deverá restituí-las mais o equivalente, ou seja, em dobro. Então, por exemplo, se eu, por algum motivo, não vou para esse imóvel, eu perco os R$1.000 em favor de Maria. Mas se Maria for quem não quiser alugar o imóvel mais para mim, ela teria que me restituir R$2.000, que é o valor do sinal em dobro. Bom, como eu disse que essas arras têm que ser escritas, é o que acontece nos casos das matrículas, se não forem abatidas na mensalidade. Então, imagine que tem um curso X de inglês que me diz que o valor do curso é R$200 ao mês. Aí chega um determinado momento e ele me cobra aí R$100 de matrícula. Essa matrícula necessariamente teria que ser abatida na primeira mensalidade ou então me devolvida, porque eu teria arras. Se essas arras, então, escritas, não tiver falando que elas são penitenciais, a natureza jurídica dela é confirmatória. Na confirmatória, eu teria direito ainda de uma indenização suplementar. Por exemplo, nesse caso aí dessa matrícula de um curso de inglês, eu poderia ainda pedir danos morais por força do artigo 14 do CDC. Mas, como estamos falando de direito de arrependimento, que está nessa formação do contrato, eu teria as arras aí penitenciais. Nas arras penitenciais eu não tenho direito a qualquer indenização suplementar. Eu simplesmente ou perco ou a pessoa me restitui em dobro. Portanto, veja bem, o exemplo que eu dei é para um contrato de locação. Se eu dou arras, eu ainda não tenho esse contrato de locação. Então, por isso que são causas que antecedem a formação do contrato. Então, resumindo, eu teria as causas do artigo 104, a cláusula resolutiva e, finalmente, o direito de arrependimento, que é conflagrado aí nas arras penitenciárias.